Dr. Miguel Juarez Romero Zain, petrada primeira vara de Comodoro, e paciente é Eduardo Matias Campos. Está com pedido de preferência com sustentação oral. Deixa eu só encontrar o voto aqui, já vou fazer a leitura. Certamente, eminentes pares, então, o relatório. O apoio na Constituição Federal, nos artigos e também no Código de Processo Penal, enfim, como de praxe. O presente habeas corpus em benefício de Eduardo Matias Campos, autoridade judiciária coatora, indigitada, primeira vara comarca de Comodoro, Mato Grosso. Em síntese, que o paciente, em tese, é acusado de ter se envolvido em homicídio qualificado, ocultação de cadáver, ocorrido em outubro de 2016, porém, sob o espectro da legítima defesa. Relatou-se também que houve decreto prisional e que a posse não foi praticada por ele nenhum ato pela autoridade policial ou processual que pudesse impor alguma consequência em termos de justiça penal e também com relação ao inquérito que foi distribuído em 23 de outubro de 2019 com pedido de dilação de prazo. Explicitou-se que grande parte dos depoimentos partiram da família enlutada e, consequentemente, uma parcialidade explícita nos depoimentos prestados, bem como nas perguntas feitas pela autoridade policial, que foi tendenciosa na colheita de provas naquela fase pré-processual. Portanto, aduziu-se o excesso de prazo justificado de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois que a denúncia sequer foi apresentada em juízo, bem como o inquérito policial se encontra paralisado desde 30 de novembro de 2017. No outro ponto, também na impetração, afirmou-se que a decisão não possui fundamentação idônea e a autoridade apontada como coatora não individualizou a situação de risco ao processo, além da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Por derradeiro, formulou o pretexto de que a decisão que não coloca nenhuma demonstração de ameaça à testemunha, além de reiteração criminosa ou risco de fuga. E, portanto, absolutamente, na impetração, ilegal a prisão cautelar, pedindo a liminar, enfim, liminar deferida às folhas, informações prestadas às folhas, da outra procuradoria, através da outra procuradora, doutora Julieta Nascimento, manifestou-se pela delegação. Sintetizando o HC, paciente, prisão preventiva decretada, suposta prática de crimes de homicídio, qualificada ocultação de cadáver, inconformismo, custódia fundamentada a assegurar a aplicação da lei penal, paciente foragido do distrito da culpa de 2016 e até o momento não localizado. Sustenta a ausência de contemporaneidade, faz a decretação preventiva improcedente. Não se pode falar de ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão se protraem no tempo e no espaço, normalmente quando entram presentes os requisitos da prisão preventiva, a ausência de constrangimento da negação da ordem. Em síntese ao relatório, mantido o relatório, encaminho a palavra ao eminente advogado. A palavra. Ilustríssimo doutor Rui Ramos Ribeiro, muito ilustre presidente da segunda Câmara e também relator desse habeas corpus, senhora vogal, doutora Glenda Moreira Borges, senhor vogal, doutor Pedro Sakamoto, doutora Kátia, muito ilustre membro do Ministério Público. O que me traz aqui é este HC com o código 95824. Portanto, trata-se de um habeas corpus em face do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente Eduardo Matias Campos, nos autos da presente ação, no código referido ao qual eu citei, em trâmite na primeira vara da comarca de Comodoro, onde o paciente é acusado de ter cometido o crime hediondo ocorrido no mês de outubro de 2016, o qual compareceu espontaneamente
a autoridade policial à época e confessou tê-lo cometido o crime em legítima defesa. Contudo, passado mais de 3 anos, não foi oferecido denúncia ou encerramento do inquérito, estando atualmente o processo, isso verificado hoje, a ação penal em carga com o Ministério Público desde o dia 23/10/2019. O presente habeas corpus visa tão somente desta colenda corte a decisão que venha a restabelecer ao paciente o seu direito constitucional de responder o processo em liberdade, não mais por existir os requisitos da prisão preventiva. Ocorre que o inquérito encontrava-se paralisado desde 30/11/2017, sendo que somente após a provocação, através desse causídio, em agosto de 2019, quando eu me desloquei de Cuiabá até a comarca, onde deparei com uma delegacia sem delegado e o processo totalmente estava em carga com o juiz, sem nenhum andamento. O incidente de pedido de prisão preventiva foi o juiz que determinou as providências em relação ao inquérito, vindo a ser distribuída a ação penal em 23/10/2019, ou seja, existe uma ação penal sem formalização da referida denúncia. Os atos praticados, além daqueles, foram utilizados para a decretação da prisão preventiva. As provas trazidas pela autoridade policial a pedido da prisão preventiva foram embasadas nos depoimentos dos parentes da vítima e amigos da vítima, além do depoimento espontâneo, do comparecimento espontâneo do réu confessando o crime nos autos. Diante da dificuldade de produzir provas, como o delegado não ouviu outras pessoas, não fez a diligência, nós não tivemos outra alternativa à defesa a não ser produzir essas provas através das escrituras públicas, as quais foram juntadas nos autos, né? Haja vista que o inquérito encontrava-se inerte, foi juntado aos autos as escrituras públicas de declaração, comprovando que o paciente tinha ocupação lícita e ainda trouxe informações sobre a vítima, com relação à vítima que, por ocasião, também andava armado. No presente caso, em apreço, não se encontra a presença concreta de nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, uma vez que os fatos ocorreram há mais de 3 anos e não se tem notícia e registro que o paciente tenha colocado em risco a instrução processual. Pois a prisão cautelar é medida urgente com o intuito de fazer cessar o risco atual ao processo, que a liberdade do agente causa risco esse inexistente no presentes autos. Colaborando com a inexistência do risco, convém ressaltar que até o presente momento não houve qualquer oposição ao chamado ao processo, ou melhor, nunca houve qualquer tipo de intimação ou convocação para que o paciente comparecesse nos autos, ressaltando que o paciente compareceu espontaneamente no distrito da culpa para confessar o ocorrido. Assim, notório que a concessão da liberdade provisória atenderá aos ditames do ordenamento jurídico, beneficiará a sociedade como um todo e possibilitará ao paciente o retorno à sua vida pessoal, a exercer o seu direito de defesa em liberdade, razão pela qual requer a Vossa Excelência que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, haja vista que no momento é pessoa primária, de bons antecedentes, trabalhadora e com residência fixa. E isso foi provado nos autos. Tem plenas condições de responder o processo criminal em liberdade, não havendo razão nenhuma para manter o pedido da prisão preventiva. Ante todo o exposto, requer que seja revogada a prisão decretada nos autos ou, alternativamente, Excelência, que seja-lhe aplicado uma ou mais medidas cautelares difusas, que consta no artigo 319 da Lei
processual penal. Estas demonstrarão absolutamente eficazes e adequada, inexistindo qualquer razão para a constrição cautelar da liberdade do requerente. Esses são alguns dos motivos que embasam o presente habeas corpus. Por fim, reitero o pedido de provimento. Muito obrigado. Agradeço, doutor, os esclarecimentos prestados por Vossa Excelência. Nesses pares, eu vou fazer a leitura, que acho que vai ser o suficiente para eu me apresentar a minha decisão, a leitura das decisões de primeiro grau, da decisão interlocutória que decretou prisão cautelar, a preventiva stricto sensu. Ele nos diz assim, aspas, trata-se de representação feita pela autoridade policial de Rondonópolis, visando o recolhimento provisório do representado Eduardo Matias Campos, vulgo Dudu, em face dos elementos indiciários escolhidos na sede de depoimento de investigação inquisitorial. Afirma o delegado que no dia 13 de outubro de 2016, na fazenda São Miguel do Rio Novo, zona rural do município de Nova Lacerda, desapareceu a vítima Edson Chaves, sendo que foi visto pela última vez com o indiciado Eduardo Matias Campos. Apurou-se que o ofendido e o representado estavam juntos em um bar, oportunidade em que saíram juntos, e após esse fato, Edson Chaves desapareceu. Averigou-se também que, no decorrer das investigações policiais, que o representado está sempre armado com uma espingarda calibre 22, bem como uma rixa antiga entre os citados. Afirma o expediente policial que, após ficar desaparecido por aproximadamente 15 dias, o representado compareceu à delegacia de polícia, acompanhado por advogado, ocasião em que admitiu a autoria delitiva, narrando que matou a vítima agindo em legítima defesa. Então, ele se apresentou. Legítima defesa. Ponto. Tecido. No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública. Malgrado o representado declarar que agiu em legítima defesa, relatou ainda que efetuou um disparo com arma de fogo na cabeça da vítima, bem como desagou o corpo no Rio Novo, juntamente com a arma do crime. Ora, citadas informações são de extrema gravidade, sendo que, aliás às declarações de testemunhas, que a vítima e o representado já teriam uma briga rixa. Essa é a decisão, né? Então, briga rixa tem diferença jurídica gritante. Em que pese o corpo ainda não ter sido localizado, há provas o suficiente de materialidade de autoria nos documentos colacionados pela autoridade policial. Aliás, há indícios de que o corpo não foi localizado justamente por conta da conduta do réu, que demonstrou ainda mais sua periculosidade. Isto a relatar que há indícios, sim, de que o crime cometido foi o previsto no 121 do CP, em sua forma consumada na modalidade de dolo direto. A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos com os depoimentos e demais elementos. Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ainda ser salientado que o próprio indiciado confirmou que efetuou o disparo contra a vítima, dando sua versão dos fatos, foi 33 e 34. A garantia da ordem pública sustenta a presente prisão preventiva, vez como bem destacou a autoridade policial, o indiciado teve perícia suficiente para ceifar a vítima com um único disparo, matando-o instantaneamente, fato esse que destou do estado de legítima defesa. Ademais, agiu com crueldade ao desembocar o cadáver do ofendido no aludido rio, uma vez que não deu à família da vítima nem mesmo encerramento, já que o corpo até o presente momento não foi encontrado. Está escrito assim, SIC, né? Ou SIC. Está presente também o fundamento referente à conveniência da instrução criminal, uma vez que em liberdade o indiciado poderia colocar em risco o regular andamento do processo, tendo em vista que já evadiu o distrito da culpa, uma vez que, bem como é filho do proprietário da fazenda, onde ocorreram os fatos, podendo influenciar na colheita de prova. Por fim, cumpre ressaltar que o indiciado possui condenação em primeira instância pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, consoante folha de antecedência e anexo. Isto posto, pelas razões superinvocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312, decreta a prisão. Foi aviado, então,
na instância de origem, o pedido de revogação da prisão preventiva, que restou deferido nos seguintes termos. Aspas, nada alterou nos autos desde que a prisão foi decretada. A prisão foi fundamentada no fato grave narrado nos autos em que a vítima foi morta em seu corpo e foi jogada no rio, aliado ao fato de que o autor do fato possui condenação em primeiro grau pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Importante ressaltar que na petição do advogado se declara que, dois pontos, e mais, o acusado não pretende se furtar a aplicação da lei penal nem obstaculizar o restante das investigações, uma vez que possui residência fixa no município de Nova Lacerda, em Pontes de Lacerda, estado de Mato Grosso, o que corrobora com a sua confissão quanto ao crime praticado. Entretanto, até o presente momento, o mandado de prisão não foi cumprido, o que deixa claro para esse juízo que o peticionante busca, sim, furtar-se a aplicação da lei penal. Ressalto que a prisão foi decretada em 7 de novembro de 2016. Quem cometeu um crime não pode pretender se esquivar da justiça fugindo da aplicação da lei. Por essas razões, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Que é o decreto condenatório, é ele que está sob nossa análise, né? Houve realmente o comparecimento dele, né? Ele não, evidentemente não pretendia submeter-se a nenhuma situação de flagrância, mas uma vez, vamos dizer, isento, né, ou imune aos requisitos lá do 302 do CPP, ele fez sua apresentação, acompanhado do advogado, alegou a sua versão, dizendo que havia disparado o tiro e havia um tiro, e o tiro havia acertado a cabeça da infeliz vítima, e que não se pôde, né, pelo menos vai se decorrer, logicamente, não se pôde fazer nenhum exame, porque não se encontrou o cadáver, não se encontrou o corpo, ou os restos mortais, né? Não sei nem o que mais poderia ter. Mas ele se apresentou, ele fez a apresentação, né? Ele apresentou e deu sua versão dos fatos. Então, quem se apresenta inicialmente não pretende se furtar da instrução ou a persecução penal, na verdade. Tanto é que eu me apresentei numa delegacia de polícia e ali coloquei. Questões que referenciam a autoridade policial estava tendenciosa ou não, escapa aqui da análise dentro de um habeas corpus. Eu não tenho condições de fazer uma análise dessa, até porque eu não tenho a totalidade dos autos, eu não tenho condições, e não é óbvio, não é objeto de um habeas corpus. Nós estamos numa ação mandamental e não numa ação de conhecimento. Mas houve o comparecimento dele em juízo, e houve, em sequência, a decretação de uma prisão preventiva. Nos autos não vieram nenhuma demonstração de que tivesse sido feita alguma diligência de ordem policial, de ordem judicial, no sentido de tentar encontrá-lo ou não ter sido encontrado. O fato é que ele apresentou-se e depois não retornou mais em juízo. Consta realmente que ele havia com ele relação a uma condenação de um tráfico de drogas, mas é por fato também que já é atrasado, já é por acontecimento bem passado, né? Já não é uma questão recente. Então, aqui, nessa situação, e não se trata de nenhuma troca, mas a questão é que houve o comparecimento, houve não vou dizer espontaneidade, mas a voluntariedade houve. Ele se apresentou, não espontaneamente, mas voluntariamente, ele se apresentou. De modo que, no meu entender, né, nessa circunstância explícita, específica para este caso, para este processo, com relação a essa pessoa aqui, me parece que a melhor solução é conceder-se a ordem no sentido de que ele compareça em 5 dias à autoridade policial para informar exatamente e demonstrar para a autoridade policial ou judicial, onde estiver, já toda a persecução, se está em juízo ou não, para que se apresente e se demonstre o endereço adequado onde estiver e ali se possa fazer a devida apuração do crime. Eu acho que é muito mais proveitoso à própria justiça do que insistir-se no mandado de prisão, que, pelo jeito, se houve interesse no cumprimento do mandado de prisão, não se trouxe qualquer diligência nesse sentido, sim, demonstrado. Eu acho que nós precisamos ser mais realistas, né? Então, no meu modo de ver, eu estou concedendo a ordem aqui com a condição de que, em 5 dias, ele se apresente à autoridade policial ou judicial, onde estiver a tramitação, obviamente o doutor advogado o esclarecerá, apresentar o seu endereço completo e ali, então, ele já está automaticamente
cientificado também de que deverá comparecer todos os atos processuais para os quais for indicado, e mais aquelas condições de ausência por mais de 8 dias, deverá comunicar previamente à autoridade policial e não contactar as testemunhas que estão nos autos. É assim que estou votando. Doutor Pedro. Estou de acordo. Doutora Glenda. Estou de acordo. Então é assim, concedida a ordem nesse sentido, doutor.